Olá, bem-vindos ao canal Matemática Sem Mistérios, com a série Matemática para Todos. Hoje, o nosso assunto a ser tratado é juros simples. Então, nós vimos alguns assuntos de proporção, razões, e nós vamos continuar usando agora na aplicação de juros simples. Mas antes de mais nada, vamos ver o que significa para nós a palavra juro. O que ele representa para nós no nosso cotidiano, na nossa vida? Juro é algo que você empresta, uma quantia em dinheiro que você empresta diante de um capital que você necessita e depois de um certo tempo você vai devolver esse capital com um acréscimo desse valor que é o chamado juro. Então, juro é uma remuneração, né, que você pega através de um dinheiro, que vai ser chamado para nós de capital. De que forma? Emprestando, pedindo de alguém para um tempo determinado. Então, isso representa para nós o juro. É isso que bancos fazem conosco, agiotas, que é ilegal, mas fazem. Existe esse tipo de problema aí no nosso mercado comercial. E aí, nós vamos trabalhar os juros simples. Então, o que seria para nós também os juros simples? É quando eu pego esse capital, que nós vamos chamar para nós aqui na matemática de C, empresto ele diante de um certo tempo, então ele segue a mesma linha de raciocínio do juro, né? Então, diante de um certo tempo, que eu vou chamar de T, e depois desse tempo determinado, eu vou pegar esse capital e vou devolver esse capital de uma só vez. E esse valor, ele vai estar acrescido, ou seja, aumentado do número do capital calculado com base nele, que era o C, que foi chamado de C. Então, esse juro, ou juro simples, vai ser acrescido ao capital emprestado depois de um tempo determinado e ele calculado em cima dele, ele dá esse acréscimo. Então, para isso, esse cálculo vai aparecer para nós uma taxa, que é justamente a porcentagem. Então, não é à toa que a gente aprende porcentagem. Por isso que eu falei, vai começar a envolver assuntos que já estão no canal, para serem estudados por vocês, para poder entender também o que significa juros, senão fica difícil de trabalhar. E aí, essa taxa, ela vai ser então um nível, quer dizer, uma quantia de porcentagem, então nós vamos trabalhar com 1%, que vai ser aplicada sobre esse empréstimo. É ela que vai resultar para nós os juros acrescidos. Então, um exemplo, como é que isso fica para nós? Então, eu pego uma taxa de 20%, aí ó, a taxa aparecendo aqui, né? Com um tempo determinado. Qual é esse tempo? Ó, um ano. Então, uma taxa de 20% ao ano sobre um determinado capital. O que quer dizer isso? Como é que eu interpreto essa afirmação? Eu quero dizer que dentro do prazo de um ano, eu vou ter um ganho de R$100, a cada R$100, eu vou ter um ganho pago de R$20 sobre esse valor. Então, eu tenho R$100, 100%, né? R$100 em um ano. Quanto é que eu vou ter de juros sobre isso? Olha lá, 20% de 100. Nós aprendemos isso na aula anterior em porcentagem. Esse D é uma multiplicação. Então, eu vou pegar os 20% e multiplicar pelo 100. Aí, eu vou ter o valor de R$20. Ao ter esse valor de R$20, eu tenho o valor dos juros que vão ser acrescidos aos R$100 ao final de um ano. Então, vamos ver aqui um meio de se calcular essa relação capital,
taxa, tempo, juros. Vamos ver isso através de um exemplo e como fazer. Então, para fazer o cálculo de juros, existe uma formulinha. É obrigatório usar a fórmula? Não. Se você tem outro tipo de raciocínio para desenvolver o problema que você tem à sua frente, não tem problema, porque o que a gente faz no nosso dia a dia? É desenvolver o cálculo praticamente. Nós estamos transformando todo esse raciocínio prático em assunto de matemática, para que vocês entendam a lógica, o porquê que isso acontece. Então, nós temos assim um cálculo, uma formulinha para calcular os juros de um capital emprestado a um determinado ano. Então, nós vamos pensar em taxas ao ano para resolver através dessa formulinha. Então, eu tenho J igual a C vezes I vezes T dividido por 100. Que seriam esses elementos? J para nós é o que a gente vai chamar de juros. O C, conforme a teoria já mostrada para vocês agora mesmo na aula, vai ser o capital. O capital emprestado. O I para nós vai representar a taxa que vai ser cobrada ao ano. E o T é o tempo em que esse dinheiro, esse valor, for emprestado. Então, como isso vai ficar na aplicação prática? Exemplo, quanto rende de juro um capital de R$13.000 empregado à taxa de 11% ao ano durante 4 anos? Então, a primeira coisa que nós temos que fazer é separar quais são os elementos J, C e T. Então, quanto rende de juro? Então, juro é o que eu estou procurando. Então, é o J. Um capital. Capital, para nós já sabemos que é representado pela letra C. E o capital ali foi dado como R$13.000. Ele é empregado a uma taxa de 11% ao ano. Então, a taxa, que é o I, é de 11% ao ano. Por esse motivo, eu vou poder usar essa formulinha. Durante 4 anos, então, o tempo é de 4 anos. Então, vejam, está batendo direitinho as informações. Eu tenho aqui a taxa dada ao ano e eu estou pedindo o tempo em anos. Isso eu tenho que ter esse cuidado para aplicar a formulinha. E se tiver alguma diferença, meses, dias, aí precisa fazer transformação. Mas isso nós vamos ver nos próximos exemplos. Então, se o probleminha aqui é aplicar a formulinha, vamos aplicá-la. Para decorar é muito fácil, ó. J é igual a CIT sobre 100. Acabou. Então, J é a formulinha. É igual a CIT sobre 100. J é o que nós queremos saber, que é os juros. O C é o capital de 13.000. Eu escrevo 13.000. Vezes a taxa, que é de 11%. Eu vou escrever só 11. Por que eu não vou escrever o porcento? Porque o porcento já está no denominador da fórmula. E o tempo é de 4 anos. Ao fazer essa multiplicação e a simplificação que for possível na fração, nós vamos obter o valor dos juros aplicados sobre o capital. Então, dá para simplificar, por exemplo, o 100, o zero do 100 com o zero do 13.000. Dá para simplificar mais um, porque nós temos a casa das dezenas. E aí, ficou 130 vezes 11 vezes 4. Multiplicando, nós vamos ter 5.720. Então, a resposta para esse problema, quanto rende de juros, né? Rende R cifrão 5.720 de juros. Ou de juro, né? Esse é o juro sobre esse capital.
Vamos ver um outro exemplo aplicado a essa ideia de juros. Então, vamos ver um exemplo do juros pedido quando o tempo é dado em meses, porque nós vimos agora a aplicação no ano. Existem fórmulas para cada tipo de tempo. Existe a fórmula de juro para meses. Só que a ideia aqui não é ficar decorando fórmulas, né? Porque se você esquece, como é que você vai resolver o problema? Então basta a primeira. E aí nós vamos aplicar a ideia da regra de 3 para cálculos de relação de tempo. Então nós temos aqui, ó, qual é o juro? Então nós queremos saber qual é o juro. Produzido pelo capital, então olha lá o capital. Capital de R$ 7.200. Quando é empregado a uma taxa de 8% ao ano. Então, a taxa é de 8% ao ano. Durante 10 meses. Então, o tempo é 10 meses. Então, existe aqui, ó, uma relação ano e meses. E eu teria que ter ano e ano para aplicar a fórmula que nós vimos agora há pouco de juros. Então, eu primeiro preciso fazer uma transformação aqui, de meses para ano. Então, aí entra a regra de 3 propriamente dita. Então, nós temos lá a relação de meses e anos. Nós temos que, para cada um ano, existem 12 meses, não é isso? Logo, nós estamos com 10 meses agora. Qual é a relação de ano? Quanto isso representa em anos para nós, né? Então, se crescem os meses, crescem os anos. Logo, é uma regra de 3 com grandeza direta. Então, se é direta, eu mantenho a relação da proporção. Portanto, nós podemos multiplicar em cruz, ou seja, fazer a relação fundamental da proporção. Então, eu vou ter aqui 12x igual a 10 vezes 1, 10. Então, x é igual a 10 dividido por 12, porque o 12 está multiplicando o x, ele passa dividindo. Eu posso fazer a continha, 10 dividido por 12. Então, fazendo a continha de 10 dividido por 12, vai dar 0,83, uma dízima, tá? Periódica, não vai parar aí nesse 3. Então, fica fácil se nós aplicarmos na fórmula o valor fracionário, porque nós vamos obter um valor mais exato no resultado lógico da coisa. Mas vamos aplicar então a fórmula agora para descobrir os juros, porque eu já tenho aqui que 10 meses correspondem a 10 dozeavos, né, do ano. Tá certo? Então, vai ficar juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo dividido por 100, ou seja, CIT sobre 100. Então, juros é o que eu estou querendo saber. O capital é 7.200. A taxa é de 8%. O tempo que eu vou usar é 10 sobre 12. Tudo isso sobre 100, que é a fórmula. Então, o tempo 10 sobre 12 e na fórmula sobre 100. Isso, na verdade, é a mesma coisa que eu multiplicar o 12 pelo 100. Né? É como se o 12 estivesse aqui embaixo. Por quê? Eu conservo a primeira fração, né, e multiplico pela de baixo. Então, eu vou ter lá, juros é igual. Dá para simplificar esses zeros do 7.200 com o zero do 100. Vai ficar 72 vezes 8 vezes 10 sobre 12. Fazendo essa continha, eu vou fazer 72 vezes 8 vezes 10 dividido por 12. E nós vamos ter como resultado os juros igual a 480. Então,
Qual é o juro produzido? Resposta. O juro produzido é de R$ 480. Então, bem simplesinho, basta usar os conhecimentos de regra de 3 e a aplicação da fórmula. Não tem segredo, é simples. Se tiverem dúvida, coloquem nos comentários. Vamos ao próximo exemplo. Agora, vamos ver um exemplo de como calcular quando o tempo dado for em dias. Então, como é que ficaria isso? Também existe uma formulinha que já vai direto no assunto. Mas, como eu disse, ficar decorando formulinha não é importante para nós. É importante você saber fazer. Então, uma basta, o resto, usa o raciocínio que já tem. Então, qual é o juro produzido pelo capital? Então, capital de R$ 3.960 durante 300 dias ao tempo, 300 dias, a uma taxa de 15% ao ano. Então, a taxa de 15% ao ano. É necessário fazer o levantamento do que foi dado no exercício para você poder saber como aplicar a fórmula. Se não fizer isso, a passar limpo, você querendo aplicar direto a fórmula, você corre o risco de errar. Até porque o que nós temos aqui, ó, é tempo em dias e taxa em ano. Então precisa transformar, fazer a regra de 3. Então qual é a relação agora? Dias e ano. Nós temos que um ano comercial ele é considerado como 360 dias. Ah, não são os 365 dias que nós escutamos? Não. Ano comercial é considerado como 360. Assim como o mês é considerado como 30 dias. Porque tem mês que tem 31, tem mês que não tem. Então vamos lá. Então, se um ano tem 360 dias, 300 dias vão ter X. Se os dias crescem, crescem os anos. Portanto, grandeza diretamente proporcional. Então, eu posso manter a relação direta, fazendo a multiplicação em cruz, pela propriedade fundamental da proporção. Então, eu vou ter 360 vezes x, 360x. Igual a 300 vezes 1, 300. O 360 está multiplicando, ele passa dividindo. E aí nós podemos simplificar o 0 com o 0. Vai ficar 30 e 36. Se dividir, vai dar também uma dízima, né? Então, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aí e simplificar, pelo menos para facilitar essa conta, ou então deixar indicado assim mesmo. Bom, a dízima seria 0,83 também, né? 30 dividido por 36, 0,83. Não vamos usar esse valor decimal pelo motivo de fazer a conta exata no valor dos juros. Se a gente colocar a dízima, nós não vamos ter um valor exato. Então vai ficar assim, juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo, ou seja, CIT sobre 100. Então, nós vamos ter juros, é o que a gente está procurando. Capital é 3.960. A taxa é de 15%. O tempo, como eu disse, nós vamos deixar indicado em forma de fração, 30 sobre 36. Ou se quiserem, como eu disse no começo, pode simplificar. Se não quiser nem simplificar esse zero com esse zero, não precisa. Pode deixar como 300 sobre 360. Também dá na mesma. Dividido por 100.
Se quiserem, quando estiverem montando, para não confundir essa fração, vocês poderiam fazer assim, ó. Eu vou deixar escrito para vocês, ó. 3.960 vezes 15 vezes 300 sobre 100 vezes 360. Pode ser feito isso também, tá? Bom, de qualquer forma, fazendo a continha, multiplicando 3.960 vezes 15 vezes 300 sobre 100 vezes 360 e depois dividindo os resultados, nós vamos encontrar 495 reais. Isso quer dizer que o juro produzido sobre esse capital emprestado vai ser o juro produzido é de 495 reais. Eu não estou fazendo continhas, porque senão nós vamos ficar com um vídeo enorme. Tem dúvidas? Coloquem nos comentários, a gente comenta com vocês depois. Vamos ver um próximo exemplo. Então vamos ver como que é calcular o capital, a taxa e o tempo, porque até agora nós só vimos o cálculo dos juros. Então, olha lá, pergunta, qual é o capital que rende 30 mil? Então, se render já está dizendo para nós que é os juros, né? 30.144 reais de juro. Olha lá, falou para nós até no problema depois. Quando é aplicado durante 2 anos, então o tempo é de 2 anos, a taxa de 12% ao ano. Então a taxa é de 12% ao ano. Então, nós precisamos ficar atentos apenas se o ano e a taxa têm a mesma unidade de medida, senão tem que usar aquela transformação. A pergunta é o capital. Então, nós temos a fórmula que juros é o capital, a taxa e o tempo sobre 100. Juros foi dado como 30.144. 30.144. Vou tirar esse ponto, porque senão vai parecer que é multiplicação. O capital é o que a gente está procurando, é o C, que multiplica a taxa, que é 12, vezes o tempo, que é 2, dividido por 100. Pessoal, aqui nós temos uma proporção, então nós podemos multiplicar em cruz. Então vai ficar 24C igual a 30.144 vezes 100, que vai dar 3.014.400. O 24, ele está multiplicando o C, então ele vai passar dividindo. Então, C vai ser 3.014.400 dividido por 24. Fazendo essa continha, nós vamos ter 125.600 reais. Então, resposta. Né? Olha lá, qual o capital? O capital é de 125.600. Simples assim. Agora vamos ver o segundo exemplo com a taxa, né? Então agora vamos ver uma aplicação usando o pedido, né, de qual é a taxa. Então, olha lá, qual a taxa? Então, a gente está perguntando qual é o valor do I, a qual deve ser empregado um capital de 27 mil durante 2 anos. Então, este é o tempo, 2 anos, para render um juro. Então, foi dado o juro de R$ 7.020. Então, a gente já percebe que
ao ser dado o tempo em anos, a taxa vai sair ao ano. Então, vamos lá, formulinha. Os juros é o capital, vezes a taxa, vezes o tempo, dividido por 100. Por que escrever toda hora a formulinha? Porque assim decora, não vai esquecer mais. Então, os juros é 7.020. O capital agora foi dado, ele é de 27.000. A taxa é o que nós estamos procurando, é o I. E o tempo é de 2 anos. Tudo isso dividido por 100. Então, nós vamos ter propriedade fundamental, dá para multiplicar em cruz, né? Então, nós podemos também, se quiser, simplificar o zero do 100 com o zero do 27, pode, né? Vamos lá. Então, nós vamos ter, multiplicando em cruz, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 7, 14. Vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 540i igual a 7.020 vezes 1, que é 7.020. Então, o 540 está multiplicando, ele passa dividindo, o i fica 7.020 dividido por 540. Então, fazendo a divisão, nós vamos encontrar que essa taxa é de 13% ao ano. Então, a resposta, né, qual é a taxa? A taxa é de 13% ao ano, porque o tempo foi dado em anos. Certo? Vamos ver agora o cálculo do tempo. Então, agora um exemplo para nós calcularmos o tempo. Então, qual é o tempo T durante o qual o capital de 85.000 deverá ser aplicado a taxa, de 7,5% ao ano para render 19.000, então ao juro, né? 19.125 reais. Então, não é nada diferente do que nós temos feito. Juro é o capital, a taxa, tempo dividido por 100. Então, o juro foi dado, 19.125. O capital, 85.000. A taxa, 7,5% ao ano. E o tempo é o que nós estamos procurando, dividido por 100. Agora, nós já sabemos que por a taxa estar em ano, o valor do tempo vai sair em anos para nós. E vamos multiplicar em cruz. Então, vai ficar, dá para cortar o zero do 100 aqui, se quiser. Então, nós vamos ter 850 vezes 7,5 dá 6.375t. Então, multiplicando 850 por 7,5 dá 6.375t. E multiplicando 19.125 por 1, 19.125. O 6.375 está multiplicando t, ele passa dividindo. Então, vai ficar T é igual a 19.125 dividido por 6.375. Então, o tempo para nós será de 3 anos. Logo, a resposta, qual o tempo? O tempo para a aplicação do capital durante, né? No capital para render os juros de 19.125 é de 3 anos. Simples assim, pessoal. E vou passar agora uns exercícios para que vocês peguem um pouco da prática da aplicação desses exemplos. Vamos lá. Então, 3 exercícios suficientes para vocês poderem fixar o conteúdo.
quanto rende de juro um capital, vamos corrigir aqui, né, de juro, um capital de R$ 8.920 empregado a taxa de 13% ao ano durante 3 anos. No segundo, calcule o juro que rende um capital de R$ 76.125 aplicado a taxa de 12% ao ano durante 5 meses. E o terceiro, calcule o capital que se deve aplicar a taxa de 8% ao ano durante 7 meses para obter juros de R$ 856,80. Então aqui no primeiro a pergunta é: qual é o juro? O segundo, calcule o juro. E o terceiro, calcule o capital. Bom trabalho para vocês. Até quarta-feira. Se vocês têm alguma dúvida, coloquem nos comentários. Curtam o canal, compartilhem, para que outras pessoas também possam ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais o assunto de juros. Obrigada, pessoal. Até quarta-feira.